Fala pessoal, aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje eu tô resolvendo a segunda parte, tá, das atividades de matemática do 8º ano, tá? Isso aqui é referente ao volume 2 do PET, semana 1 de 2021. Se você não viu a primeira parte, eu vou te recomendar que dê um pausezinho aqui, não perde esse vídeo, e eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e ver a parte 1. E aí, depois da parte 1, você vem e vê a parte 2, tá? Porque esses exercícios estão bem longos, então eu achei melhor dividir para facilitar para vocês, beleza? Então, vamos lá para o vídeo entender como é que a gente resolve esses exercícios de forma bem explicadinha. Então, olha só, pessoal, a atividade 4 traz aqui pra gente, pedindo pra gente reescrever esses números na forma de potências de 10, tá? Para decompor os números como potências de 10. E como que a gente faz isso, ó? Eu tenho aqui no primeiro número 8.527. Vocês estão vendo que quando a gente começa falando com 8.000, que é a mesma coisa que 8 vezes 1.000. Lembrando que 1.000 tem 3 zeros, é 10 a terceira. Então, eu posso escrever um 8 aqui, tá certo? Agora, é 8.500. 500 é 500, né? Então, é 5 vezes 10 elevado a 2. 27, então 2 vezes 10 elevado a 1. E 7, que não tem nenhuma potência de 10. É a mesma coisa que 10 elevado a 0. Lembrando que o número elevado a 0 é igual a 1, tá certo? Então, ó, decompus esses números aqui em números multiplicados por potências de 10. É importante também a gente colocar uma multiplicaçãozinha aqui, ó. Tá legal? Aqui no item B, a gente tem que decompor o número 484,35. Então, vamos primeiro decompor a parte antes da vírgula e depois a parte depois da vírgula, tá bom? Então, ó, 484 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 2, mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 4 vezes 10 elevado a 0, tá legal? Agora, a gente vai para a parte depois da vírgula. Então, o 3, como ele está um algarismo só depois da vírgula, a gente vai colocar ele vezes 10 elevado a menos 1. E o 5, como ele está 2 algarismos depois da vírgula, ele fica 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tá legal? Aqui na atividade 5, ele pede para a gente simplesmente fatorar todos os números, tá? E reescrever esse número na forma de potências. Tá? Então, a gente vai fatorar todos eles. Então, vamos lá. 207, ele é divisível por 3 de novo. E agora, chegamos a 23, que não dá para dividir por 3, tá? Então, a gente tem que procurar o próximo número primo, depois do 3, que dá para dividir 23 por ele, tá? Só que 23 é um número primo, então não dá para dividir ele por nenhum outro número, além dele 1. Então, a gente vai colocar aqui do lado direito 23, tá? Então, agora eu posso reescrever esse número, 207, como 3 elevado a 2, porque ele apareceu 2 vezes aqui, tá? Vezes 23. Agora, vamos para o 864. 864 é múltiplo de 2. Então, a gente coloca o 2 lá, continua múltiplo de 2, por 2 de novo, por 2 de novo. Ah, chegamos no 27, que não é múltiplo de 2. Aí, a gente para com 2. Por que eu comecei com 2? Porque ele é o menor número primo, tá certo? O próximo número primo na sequência é o 3. Então, vamos dividir o 27 por 3 e vamos continuar dividindo até não ser mais possível. Pronto, não consigo mais dividir por 3. Então, eu vou parar a minha fatoração, porque eu já cheguei no número 1. Agora, vocês vão ver que o 2 ele apareceu aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e o 3 apareceu 3 vezes. Então, eu posso reescrever o número como 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 3, tá certo? Agora, 484. Como ele é múltiplo de 2, porque ele é um número par, a gente começa dividindo ele por 2. Então, vamos continuar até não dar mais. Chegamos num ponto em que não dá mais para dividir por 2. E aí, a gente chegou a 121. 121 não é divisível pelo próximo número primo, que é o 3.
nem pelo outro, que é o 5, nem por 7. Mas ele é divisível por 11. Então, a gente acha que 11 divide por 2, por 11 de novo, e aí a gente chega no 1. Então, esse número ele pode ser fatorado como 2 elevado a 2 vezes 11 elevado a 2, tá certo? Agora, a gente tem que fazer o 625. Bora lá. Para começar, a gente já repara que ele é múltiplo de 5. Então, vamos começar a fatoração dele por 5. Por que eu estou começando por 5? Porque ele não é múltiplo de 2 e ele não é múltiplo de 3, tá? E aí, o próximo número primo é o 5. Então, dividir por 5, de novo, de novo, de novo. Prontinho, cheguei no 1. Então, quer dizer que esse número é 5 elevado a 4, porque o 5 apareceu 4 vezes ali. Tá legal? Então, vamos lá para a nossa atividade 6. Ele está falando aqui, né, sobre os números 484 e 625 que foram fatorados no exercício anterior. E ele diz que os dois são quadrados perfeitos, que são números em que a gente pode ter os números ali sempre elevados a 2 ou a números pares, tá legal? E aí ele apresenta um exemplo aqui, em que a pessoa vê que 20 vezes 20 é 400. Então, raiz de 400 é a mesma coisa que raiz de 20 ao quadrado, porque 20 vezes 20. Então, aplicando raiz num número ao quadrado, a gente corta, tá? E aí fica como resultado 20. A radiciação, ela é a operação contrária da potenciação, beleza? E aí ele pede aqui para a gente resolver esses exercícios achando as raízes desses números aqui. Então, bora lá. O primeiro número é o 1024. Então, a gente vai começar fatorando ele. Então, olha, ele é divisível por 2. E aí, a gente vai seguir dividindo por 2 os números várias vezes, até a gente terminar. Terminamos aqui e chegamos em 1. Então, tá certo. 1024, então, é raiz... Aliás, é 2 elevado a 10. E aí, como é raiz de 1024, a gente tem raiz disso aqui. Quando a gente aplica a raiz, essa raizinha que não tem número aqui em cima é a mesma coisa que ter um 2 aqui, tá? Então, quando a gente aplica a raiz, a gente vai dividir o valor dessa potência aqui por 2. Então, raiz de 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a 5, tá legal? Vamos para o próximo, que é o raiz de 162. Então, olha, 162, ele é divisível por 2. E aí, ele é divisível, não é mais divisível por 2, então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. E aí, continua. Terminamos. Então, eu poderia reescrever esse número aqui como raiz de 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 4. Aqui a gente tem um problema. Como 2 está elevado a 1, eu não posso tirar ele da raiz, tá? Só se ele tiver elevado a um número par. Então, eu vou deixar ele lá dentro da raiz, mas vou tirar o 3 elevado a 4 da raiz, tá? Como a raiz também aqui, ó, raiz 2, eu vou dividir esse 4 por 2, então vai ficar 3 elevado a 2, vezes o raiz de 2 que ficou lá dentro da raiz, porque eu não consigo tirar, tá certo? Aqui na C, a gente tem a raiz cúbica, que a gente chama, né? Que é a raiz com índice 3 de 343. Então, vamos lá fatorar esse número. 343 fatorando, ele é múltiplo de 7. De novo, de novo e de novo. Então, a gente tem que achar a raiz com fator 3 de 7 elevado a 3. E assim como aqui em cima a gente dividia a potência por 2, aqui a gente vai dividir a potência por 3. Tá certo? E aí, como resultado, a gente tem 7 elevado a 1 ou 7, que é a mesma coisa, tá certo? Aqui na D, a gente tem raiz de 3.600. Então, vamos lá fatorar esse número. Opa, cheguei num ponto aqui que não é mais divisível por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3, e ele é divisível por 3. Então, bora lá. Agora, acabou o 3, não posso mais dividir 25 por 3, né? E aí, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Beleza, acabei. Então, eu posso reescrever 3.600 como 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. E aí, ó, aqui é 2.
Então, eu vou simplificar esse 2 tirando a raiz. Aqui vai dividir por 2, vai virar 2. Aqui vai dividir por 2, vai virar 1. E aqui também. Beleza. Reescrevi, ó. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Tá certo? Agora, na letra E, a gente tem que rachar a raiz de 225. Então, bora lá. Então, olha, 225, ele é divisível por 3 e por 3 de novo. E aí, agora a gente vai para o 5 e continua até chegar no 1. Então, ele é a mesma coisa que os 225. 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Aplicando a raiz, a gente simplifica, divide tudo aqui por 2. E aí, a gente fica com 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Ou 3 vezes 5. Tá legal? Aqui na atividade 7, ele passou pra gente uma expressão e quer que a gente simplifique e calcule. Tá legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver ali aquela raiz, né? Então, olha só, eu vou começar trabalhando aqui com a parte das potências. Então, vocês estão vendo que a gente tem 2 elevado a 2 elevado a 3. Quando eu tenho um número, uma potência elevada a outra potência, eu multiplico essa potência por ela mesma, esse número de vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. E aí, a gente soma essas potências que vai dar 6. É a mesma coisa que multiplicar essas duas potências aqui, tá certo? Então, eu fico com 2 elevado a 6. Então, fica ali raiz, né? Porque mantive a raiz de 2 elevado a 6. E aí, ó, aqui na segunda parte, o que que eu fiz? Aqui em cima, a gente tem 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 5. Então, como está multiplicando duas potências com a mesma base, a gente vai somar os valores das potências. Então, 6 mais 5 é 11, então fica 3 elevado a 11. Já no denominador, a gente está dividindo as potências. Então, eu vou diminuir os valores dos fatores dos expoentes, tá legal? Então, 4 menos 3, 1. Então, fica 3 elevado a 11 dividido por 3 elevado a 1. Agora, olha, eu resolvi aqui a parte da raiz, eu simplifiquei para tirar esse 2 da raiz, então aqui esse 6 virou 3. Eita, tá? E aí eu fico com 2 elevado a 3. E aqui eu vou resolver a parte da fração. Quando a gente divide uma fração pela outra, a gente diminui os fatores aqui da potência. Então, 11 menos 1 dá 10. E aí eu chego num resultado que é 2 elevado a 3 menos 3 elevado a 10. Agora a gente pode resolver isso aqui, mas para isso a gente precisa resolver as potências. Então, ó, 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 10 é 59.049. Então, 8 menos 59.049 menos 59.041. Tá legal, pessoal? Vamos agora para a atividade 8, tá? Aliás, gente, vou voltar aqui, ó. Eu vou fazer mais uma divisão aqui, porque a atividade 8 é uma atividade bem longa. Então, eu vou deixar essa atividade para o vídeo da próxima parte, tá legal? Que vai ser a nossa parte 3. Então, fica de olho que esse vídeo vai aparecer ou aqui para você, beleza? Bora lá continuar resolvendo esses exercícios.